a dúvida que eu sempre tive foi: de onde vem o mal? Será que Deus, o bem supremo, é capaz de criar o mal? E eu achei muito engraçado, porque eu tive essa resposta quando eu terminei de ler esse livro aqui. Rapidão. Esse livro aqui, Confissões de Santo Agostinho. E ele, por meio da lógica, porque Santo Agostinho era um filósofo, né? Então ele usava por meio da lógica para explicar as coisas da fé, as coisas da Santa Igreja. E por meio de silogismos lógicos, que é uma maneira lógica de dar certeza, ele falou que Deus não criou o mal. Ele é capaz de fazer tudo, claro, porque ele é Deus, mas ele não criou o mal. Por quê? Deus criou todas as coisas. Todas as coisas são boas. O mal não é bom. Então Deus não criou o mal. Porque o mal não é uma coisa. Esse grande silogismo é dividido em dois silogismos menores, que é: todas as coisas que Deus criou são boas. O mal não é bom. Então, Deus não criou o mal. E se Deus não criou o mal, Deus criou todas as coisas, mas ele não criou o mal. Então, o mal não é uma coisa. E se Deus não criou o mal, de onde vem o mal? Essa é outra pergunta que Santo Agostinho responde de uma forma sublime. Então, de onde vem o mal? O que é o mal? Se o mal não é uma coisa, se o mal não consegue nem ser uma coisa, o que é o mal? Vamos pensar na escuridão e na luz. É uma boa analogia. O mal é como se fosse a escuridão. A escuridão não é uma coisa, a escuridão não existe por si só. A escuridão é a ausência de luz. E o mal é uma ausência de bem. Da mesma forma que a escuridão é uma ausência de luz. O que existe é o bem. O que existe é a luz. O mal e a escuridão não existem. Eles só são ausência. Beleza. A gente conseguiu entender o que é o mal. Mas de onde ele veio? Como ele começou a agir no mundo? E se você tem um mínimo conhecimento da Bíblia, você sabe que o mal entrou no mundo visível com o Jardim do Éden, Adão e Eva. O primeiro exercício de mal foi a Eva desobedecer a Deus e virar as costas para ele, comendo a maçã, que a gente tem como demonstração ou palavra? Como símbolo. A Eva comendo a maçã é um símbolo, é a simbologia da desobediência humana. Que vem por quê? Por causa do livre-arbítrio, da nossa própria liberdade. Porque Deus nunca quis que sejamos presos e marionetes dele, mas sim que a gente ame a ele por querer amar, por ter a liberdade de fazer. Se a gente não tivesse a liberdade de amar ou não a Deus, não seria um amor genuíno. E Deus gosta do amor genuíno, porque o amor genuíno é o que faz o bem. Tá bom. Então, o mal entrou no mundo visível, que a gente pode ver, a partir do pecado humano, do pecado original, que foi a virada de costas de Adão e Eva para Deus. A virada de costas de Adão e Eva para Deus, com a sua desobediência, fez entrar no mundo visível o pecado original. Porém, o mal é muito mais antigo que isso. O mal não começou a existir aí. O mal entrou na humanidade aí, no mundo visível, como eu estou falando desde o começo. O mal, a primeira existência do mal é através de Lúcifer. Mas não o que a sociedade pensa, que Lúcifer é o próprio mal. Não. O mal não é uma coisa. O mal é a ausência de bem, é a desobediência, é ir contra Deus. No momento em que Lúcifer, com 1/3 dos anjos, se revoltou contra Deus, por causa da humanidade, por causa do amor que Deus já tinha antes de criar a humanidade, de dar o filho dele para a humanidade pela remissão dos pecados humanos. E ao saber disso, Lúcifer se revoltou. Lúcifer, o anjo mais importante, o mais bonito, se revoltou com 1/3 dos anjos e virou as costas para Deus. A própria virada de costas para Deus de Lúcifer é o mal. Lúcifer não virou as costas para o mal e se tornou o mal. Lúcifer não é o mal. Lúcifer fez o mal virando as costas para Deus. E a partir daí, o mundo conheceu o mal de verdade. Não o mundo visível. O mundo visível só ia conhecer o mal lá na frente com Adão e Eva. Mas o universo inteiro. O mal começou a existir a partir da rebelião dos anjos caídos. E devido a isso, São Miguel Arcanjo, um anjo que ainda não era arcanjo, que tinha uma patente muito mais baixa,
se revoltou, disse as palavras que a gente hoje cultua na Igreja Católica, Micael, ou seja, quem como Deus, quem pode ser como Deus, quem pode achar que é como Deus, e expulsou Lúcifer e todos um terço dos anjos do céu. A partir daí, o mal surgiu. Então o mal é uma consequência do mau uso do bem. Calma. O mal com L é uma consequência do mal com U, do mal com U, uso do bem. Então, a nossa liberdade, ela tá propícia ao mal. Porque todas as vezes que a gente desobedecer, que a gente negar a Deus, virar as costas para Ele, a gente está cometendo o mal. O mal é uma escolha consciente de se afastar de Deus. Esse é o mal. E esse é o surgimento do mal. Eu estou estudando a Igreja Católica. Eu sou cristão, sou católico, mas eu só comecei a estudar recentemente. Então, se você quiser participar dessa jornada comigo, continua me acompanhando.